com alguns companheiros, fizemos uma análise do programa publicado no PT, 210 páginas. Eu percebi que havia uma ênfase bem semelhante às propostas do Meirelles, do Marcos Lisboa ou mesmo do Guedes. Tudo centrado na estabilidade macroeconômica. Eu fiz uma crítica. Bons amigos conversam sobre possíveis divergências. Eu mandei isso para o Lula e encaminhei também para a presidência do partido. Ontem eu assisti o programa do Lula na Band e quando eu vi ele propondo ou dizendo que podia transformar a Caixa Econômica, que é a única empresa inteiramente pública no Brasil, eu me assustei. E lembrei que no início do PT no governo, o Banco do Brasil tinha 5,7% de ações privadas na sua composição de acionistas. Mas durante os nossos governos isso foi para praticamente 50%, o que significa que não é um banco público mais. Parece que existe uma fraçãozinha ainda que dá a maioria das ordinárias para o governo. Em face disso, e baseado naquela ideia do nosso Dom Helder Câmara, que me estimulou a participar da política no Brasil, eu resolvi tornar público esse texto e espero que vocês divulguem. A gente tem que fazer a crítica e mostrar a divergência quando ela surge, depois não adianta. Então vamos lá. O programa do PT. É surpreendente o caráter conservador do programa econômico do PT. Contra tudo que está acontecendo no mundo, ele tem como âncora explícita o equilíbrio macroeconômico. Como se a igualdade entre despesas e receitas públicas fosse o santo grau da economia política. Ao contrário do que estabelece essa visão, desequilíbrio macroeconômico é o padrão universal no mundo atual e receita keynesiana permanente para economias em recessão. Isto mais do que justifica, pois, se a economia está em recessão, o desequilíbrio macroeconômico, pelo lado do aumento das despesas públicas acima da receita, pode financiar a economia, sem inflação, até o esgotamento da capacidade ociosa, e enquanto houver demanda inferior à oferta. É o que fazem, apenas para citar dois exemplos paradigmáticos, os Estados Unidos e a China. Se agregarmos isso a um planejamento econômico estratégico, garantimos um horizonte de prosperidade no país. Há uma péssima reflexão entre os economistas brasileiros relativamente ao período de grande prosperidade econômica dos anos 70. A chave da expansão foi o gasto público. O processo resultou em inflação porque os liberais forçaram a retirada do controle de preços, CIP, soltando as rédeas da inflação. O que se faz hoje, com toda clareza, com o chamado teto orçamentário, filiado ao conceito do equilíbrio macroeconômico, leva o Brasil para além do suicídio em que já se encontra, para muito além. A pergunta que se faz relativamente ao tema é a seguinte: por que mesmo financistas e economistas de mercado resistem tanto ao déficit público, mesmo numa situação de recessão? A explicação é simples. O déficit público joga dinheiro na economia, favorecendo o setor empresarial produtivo, mas contraria os interesses do sistema financeiro. Ele pressiona para baixo a taxa de juros, notadamente a taxa de juros de remuneração da dívida pública, por onde escoam bilhões de reais e dólares em favor dos banqueiros. Minha gente,
Nós erramos muito nesse período em que estivemos, eu, no velho MDB de guerra, mas apoiando o governo do PT, a sensibilidade social do Lula incontestável, mas outra vez não. Outra vez política de Meirelles, Joaquim Levy, Nelson Barbosa, não. Outra vez uma frente ampla com o Centrão, não é com o Centrão essa frente ampla, como vocês estão verificando, é uma frente ampla com o mercado, com os interesses do capital financeiro. É alguma política compensatória, mas deixar tudo como está. Companheiro Lula, não é por aí. Espero que esse programa seja revisto e que venha de uma forma que realmente atenda aos interesses do Brasil. Não adianta mudar qualquer coisa para que tudo fique como está. Que os erros que cometemos sejam entendidos como experiência e que a nossa nova prática seja o critério da verdade. Aliança com o povo brasileiro, com os interesses nacionais, com o nosso desenvolvimento econômico, a nossa soberania, com a valorização fundamental do trabalho e com a liberação das comunicações, com uma reforma profunda na maneira com que a comunicação privada domina hegemonicamente o Brasil. Minha gente, conversa franca faz bons amigos. Você sabe de que lado estou, de que lado tenho estado, mas eu não podia deixar, nesse momento em que fico espantado com a proposta de privatização da Caixa Econômica, deixar de colocar estas ideias. É um texto que eu havia até agora mandado só para a presidência do PT e para o presidente Lula, mas torno agora essa minha discordância, essa minha advertência pública. Valeu, minha gente. Conversa franca faz bons amigos. Ou não.